Bem-vindos a mais um episódio do FZA Cash. Hoje estamos aqui em mais um bate-papo com pessoas que constroem, pessoas que lideram e inovam. Estamos aqui hoje nesse cenário maravilhoso aí, como sempre, Isabela Arantes, dando aquele apoio para nós, excelentíssima na criatividade, nos projetos, e montou esse cenário para nós aqui. Nossa equipe aqui de bastidor, Rabigol, sempre com a gente aqui, dando toda a assistência como a gente precisa ter, né? E hoje vamos falar um papo muito legal, muito bacana, vida, visão e carreira. Visão, carreira tem tudo a ver, né? Então hoje eu recebo aqui um grande parceiro, um grande amigo aí, já conheço há muito tempo. Hoje parceiro aqui também da FZA. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Versola Lopes, médico oftalmologista. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Aí estou sempre à disposição tua, principalmente porque fora você ser meu amigo de coração, é uma pessoa bem querida na cidade aqui e na região. E muito obrigado aí por esse convite, viu, Fiuza? Fico feliz. Legal, doutor. Eu que fico feliz de ter você aqui, um cara de visão, um cara que revolucionou aqui as clínicas em Três Lagoas. Fico feliz demais. Cara. E doutor, quem que é o doutor Rodrigo fora do jaleco? O doutor Rodrigo fora do jaleco é um pai, hoje em dia é um chefe de família que gosta muito de jogar um tênis e ir para academia também. Mas fora isso daí, a gente está sempre se atualizando no nosso segmento oftalmológico. Então eu acho que hoje eu estou sendo mais caseiro do que indo para bater perna aí, mas eu gosto mais do meu esporte, que meu berço foi o esporte, minha disciplina foi o esporte. Para hoje a gente tá sendo no segmento oftalmológico, eu ter feito medicina, né? Então eu venho desde 14, 15 anos de idade, quando eu comecei a jogar no Banespa, no FET Minas, no Palmeiras Parmalat. E aí depois o meu pai chegou para mim, minha família falou: o que você quer, filho? O peso da caneta ou o peso da enxada? Ai, bicho, aí foi pesado, hein? Aí eu tive que escolher. E graças a Deus que o pai tinha razão, o irmão tinha razão, todo mundo tinha razão. Que o peso da caneta hoje eu acho que é mais tranquilo para mim. Com certeza. Então vamos dizer que não foi uma vocação assim, mas foi uma pressão do pai. A vocação sim, porque a família é de segmento de médicos, de oftalmo também, né? Então a gente tem esse berço também. Só que eu sempre gostei de fazer esporte. Ah, legal. E pelo meu tamanho também, por tudo que passava na minha cidade, que eu sou de Catanduva, né, do interior de São Paulo, eu cheguei uma hora que eu tive que decidir se eu era atleta ou se eu ia fazer uma carreira que desse mais longevidade, né, para eu trabalhar. Sim. Graças a Deus que eu tô com quase 50 anos de idade e a minha carreira vai longe aí. Atleta não, para cedo, né, precoce. Legal. E a especialidade que você optou como médico foi devido à família, então? Sim. Mas tinha algo que te encantou mais, assim, que te encanta? Não, hoje eu até brinco com os meus filhos, o que o papai faz? O papai faz milagre, né? Por quê? Porque faz os outros voltarem a enxergar. E desde o berço ali da medicina, ali, quando você trabalha né, você estuda o corpo humano, quando você tem a humanização de ver aqueles pacientes, né, na área da medicina, né, que a gente consegue resolver ou pelo menos passar um conforto para eles, a gente vai gostando. Então, muitas pessoas assim que eu ouço na medicina, será que eu tenho esse dom? Será que eu tenho medo de sangue, né, dessas coisas? Acho que a área médica vai te ensinando e vai te dando esse alicerce e assim, para mim foi fantástico eu ter feito, aonde que eu fiz e como que eu fiz também. Legal. Então assim, eu saí de um segmento que era esporte, que tinha uma disciplina, e peguei outra disciplina que é a medicina também, que é um pouquinho até mais puxado, né? E você se formou aonde, doutor? Na UGF, no Rio de Janeiro, que eu me formei e fiz residência com a minha família em Bauru. Legal. E depois aí, quando eu saí, o Francisco, que é um irmão mais velho, que é oftalmologista também,
já estava aqui já operando aqui, pegando os mutirões aqui, acho que em 2008, 2009. Legal. E acho que a época era a Simone que era prefeita e o Jorge Martins que era o secretário da Saúde quando trouxe o Francisco para cá para fazer os mutirões. Aí acho que em 2010, eu creio, 2011, aí eu vim para cá para ajudar o meu irmão, dei minha contribuição no SUS no 100 por uns 4, 5 anos. E depois a gente começou a montar o consultório, aí a gente viu como que estava a cidade, aí a gente começou a construir o Hospital de Olhos Três Lagoas, que agora é a referência aqui da região aqui da cidade. Sim, legal. Então o que te trouxe para Três Lagoas então foi que o seu irmão já estava aqui. Sim. E você, cara, aí você caiu aqui. E começou a conhecer as pessoas. E a cidade naquela época, até hoje, né? Eu falo que a cidade aqui acolhe de uma tal maneira né, quem vem de fora. Sim. E hoje a cidade está em desenvolvimento, crescimento, que algumas áreas não tem, né? Então Três Lagoas é promissor até hoje. E naquela época eu acho que era até um pouquinho mais, né? Que estava naquele boom da celulose, das indústrias montando, né? Mas Três Lagoas é fantástico para mim e eu sou três lagoense hoje. Sim, eu lembro que quando você montou o Hospital dos Olhos, você não era no lugar que você está hoje, era um outro lugar, né? Você iniciou ali primeiro, né? Sim, a gente tem que sentir a cidade, né? Porque o projeto depois para o Hospital de Olhos foi um projeto assim grandioso, né? Para a cidade, tanto que colegas de cidades maiores, mas Três Lagoas está comportando um hospital desse tamanho e graças a Deus está, mas eu comecei em uma casinha na frente da padaria Vivos, ali na Paranaíba lá, e aquela casinha deu aquela casona para mim. Cara, e hoje, querendo ou não, é uma das maiores estruturas de clínica da região aqui. Quem passa ali fica abismado de tanta modernidade ali, e isso é muito, muito bacana de ver isso. O segmento oftalmológico, ele dita muito nesse segmento tecnológico, de aparelhagem, e o Hospital de Olhos sempre está atualizando. A gente sempre sai para também, a gente, né, em congressos, para trazer coisas novas aqui para essa região. Então, assim, você pode ter certeza que o tratamento que você vai ter na Alemanha, em São Paulo, você vai ter aqui também. Que legal, doutor. Doutor, e sabe uma coisa que me chamou a atenção, assim, foi quando você começou, foi inaugurar aquela clínica lá, aí eu vi lá uma franquia do pão de queijo. Falei, cara, da onde veio essa ideia de colocar uma franquia do pão de queijo na clínica? Muitas pessoas comigo vêm de fora para operar, né, da Araçatuba, Penápolis, aqui a nossa região aqui de Andradina, Ilha Solteira, e o pessoal passa um tempo lá dentro, porque tem que fazer exames, tem que operar, e vai ver, tem 2, 3 horas. E ali perto, ali, Fiuza, não tinha nada, né, para tomar um café, para ficar mais confortável. Então a gente teve essa ideia de botar a casa de pão de queijo, não só lá dentro, também uma coisa, como que eu tenho o Matias como autista, né, um filho meu, a gente montou uma brinquedoteca lá dentro também, porque quando a gente saía aqui em Três Lagoas, a gente não tinha lugar para deixar os filhos. A gente ia em lugares onde que tinha restaurante, que tinha uma brinquedoteca, né? E era um lugar só que tinha aqui naquela época lá que dava para a gente deixar, que era o Lagoa da Prata, isso daí é muito tempo atrás, né? E aí eu falei, não, a gente tem que pôr ali. Então, a sacada foi aquela brinquedoteca, porque quando a criança já entra lá para mim lá, já entra já cansada, já que brincou bastante, já quer fazer o exame já para voltar para a brinquedoteca também. Então, assim, fora a gente pôr a franquia da Casa do Pão de Queijo, a brinquedoteca ali foi um tiro certo mesmo. E você vê que nenhuma clínica hoje tem isso daí, não tem essas estruturas. Mas eu pensei em mim, pensei no meu filho mesmo e no filho dos outros, porque... sentindo mesmo ali, né? Para você ver as necessidades, né? Com certeza, porque a criança ali, ela fica muito... sem fazer nada quando vai no consultório, né? E ainda você falando da Isabela, da Lígia, do Juliano, eles que fizeram o projeto. Ah, legal. Nossa, foi a Office, quando a Isabela ainda estava lá na Office. Então, assim, primeira coisa que a gente falou para o Hospital de Olhos é não parecer um hospital.
entendeu? Para o paciente ficar mais confortável, porque clima de hospital, aquela coisa uma do lado do outro, muito junto, aglomeração, né? Aquele espaço meio sombrio, isso daí não deixa o paciente confortável. Sim, e eu verdade. falei, ó, a nossa recepção tem que ser igual uma sala de estar, uma sala onde que você recebe os amigos, né? Que fique mais confortável e à vontade. E graças a Deus acertaram lá as meninas, o Juliano que era o engenheiro. E, meu, hoje é o sucesso mesmo, o hospital lá, não é porque é meu, mas todo mundo que passa lá se encanta. Não, é legal demais. Aí você vê tipo assim, a preocupação de ter um atendimento diferenciado, humanizado, de pensar em cada detalhe. Eu acho que quando você cria, igual você criou a clínica desse jeito, pensando em cada detalhe, cara, é isso que faz o sucesso que é hoje. Quando você tem esse olhar mesmo, assim, eu acho que você teve esse olhar. Já pensando na parte do pão de queijo, a casa do pão de queijo, agora em criança. Eu fui lá também, se senta naquele sofazão, fica confortável, gostoso, fica tranquilo, o ambiente é gostoso. Não, é sensacional. Doutor, e hoje, que especialidades que se encontram lá na clínica hoje? Praticamente todas as especialidades. A única coisa que a gente não consegue fazer aqui em Três Lagoas, porque a cidade também não comporta, é transplante de córnea, né? Porque tem que ter banco de olhos. Mas retinólogo, glaucomatólogos, que é retina, glaucoma, né? Então a gente tem retinólogos, glaucomatólogos, cataratólogos, a gente tem plástico ocular. Então assim, a gente tem praticamente todas as subespecializações na oftalmologia. A única coisa que a gente não consegue pôr aqui é um transplante de córnea, porque estão em grandes centros. Aqui a referência aqui é Campo Grande para nós e Dourados, que tem, né, para algum transplante, uma perfuração, alguma coisa que a gente tem que agir na hora. Mas o resto, ninguém precisa sair como que era antigamente, né, que o pessoal pegava, até brinco, o Dr. Rondon ali para buscar alguma cidade um pouquinho, Rio Preto, né? Araçatuba, né? Hoje a equipe tá completa, a excelência que é a oftalmologia para mim é ótima e eu só tenho que agradecer que Três Lagoas comportou, né, uma estrutura dessa, que no começo o pessoal achava que não. E graças a Deus, o que eu mais gosto é ver o meu prontuário. Porque quando fala assim, doutor, tem que aumentar os lugares para pôr o prontuário, é porque está vindo mais gente. Sim. E aí, eu acho que todos os médicos gostam disso, quando passa o pai e a mãe, aí o pai e a mãe traz os filhos, aí quando vai ver está trazendo o vô, está trazendo o tio. Família toda. Família toda. Aí você cuida da família toda e isso é gratificante, né? E o nosso segmento é um segmento que todo mundo vai ter que passar um dia, né? Sim. De repente, ninguém vai passar no ortopedista, porque de repente nunca quebrou um braço, nunca teve uma dor, nada. De repente a pessoa nunca vai passar no dermato, porque nunca teve um problema de pele. Oftalmo não. Oftalmo, principalmente depois dos 40 anos, o braço começa a ficar curto. Doutor, e eu falo pra você, meu pai, minha mãe, meu irmão usa óculos a vida toda. Eu fiquei sem os óculos até os 38 anos. 39 anos agora, tô usando óculos aqui. E tem uma idade certa que a gente tem que procurar oftalmologista ou não? A idade, desde o primeiro dia do nascimento, você já tem que passar já com oftalmo já. Por causa que é o teste do olhinho, é o fundo de olho que a gente vai ver. E aí a gente vai criando uma rotina sobre isso daí. Legal sempre uma consulta depois, né, ser um pouquinho mais precoce, antes da alfabetização, tá junto com nós para fazer a primeira consulta, para a gente saber se esse paciente que ainda não consegue referir para o pai e a mãe, se ele tem problema de visão ou não. Mas o que não tem como ninguém correr é depois dos 39, 40 anos de idade, que aí é do dia para a noite que você perde uma acomodação, a maioria das pessoas, não é todo mundo, porque tem alguns que são míope, que tem a dificuldade para longe, e de perto, sem óculos, enfia uma linha na agulha. Mas a consulta oftalmológica, desde do primeiro dia que nasce, o oftalmologista já está em cima já do bebê mesmo. Existe algum sintoma, algum sinal que começa a aparecer que a gente não percebe assim?
que você fala assim, ó, eu preciso ir fazer um exame, pelo menos para mim saber alguma coisa? A criança, a gente tem alguns sinais né, que a gente tem que ficar muito atento. Quando a criança começa a franzir muito o olho, trazer as coisas para perto, olhar um pouquinho mais de cabeça para baixo, entendeu? Não tá orientada ali o que está vendo, se a pessoa tem um olho um pouquinho torto. Então, esses sinais aí na criança é muito importante a gente saber ver. No adulto, entendeu? Quando o paciente já começa a chegar no final da tarde com uma vista cansada, um pouquinho de ardência, um pouquinho raspando o olho, a vista já começa a embaçar, aí já é um alerta que está precisando de um auxílio, que é provavelmente o óculos, né? Hoje a gente tem um estudo assim grande que teve agora no Reino Unido, que é até importante a gente falar aqui também, e a gente vai bater muito nessa tecla também aí daqui para frente, os nossos segmentos oftalmológicos, é a síndrome do olho seco. Hoje a gente está numa era digital hoje, né, Fiuza? E a gente acorda usando a visão e dorme usando a visão, né? E antigamente a síndrome do olho seco dava em torno de 50 anos. Hoje fizeram uma pesquisa que de 18 a 35 anos de idade, pessoas que ficam mais de 6, 8 horas na frente de visores já começa a ter um sinal de olho seco, 90%. Caramba! E 56% já fecha a síndrome do olho seco, que são mais de 2, 3 sinais. Então, assim, o pessoal hoje tem que saber algumas coisas. As pausas, cada 20 minutos, pausar pelo menos 20, 30 segundos para olhar para frente em 20 pés, que são 6 metros. Lembrar de piscar voluntariamente. Hidratação é ótimo também. Nesse tempo aí, calor, que a gente liga muito ar-condicionado, ventilador, evapora a nossa lágrima também. Umidificador sempre é bom. Se não tem um umidificador, uma toalha úmida, uma bacia de água ajuda bastante. E de repente trocar os horários, não fazer aquela coisa repentina de 6, 8 horas direto em um computador. Mas é difícil falar isso daí, porque hoje eu tenho pacientes que é funcionário de banco, eu falo assim, ó, vai lá cada meia hora, vai conversar com alguém, vai no banheiro, lembra de piscar, dá uma pausa aí de uns 2, 3 minutos, né? Doutor, se eu faço isso daí, eu estou quebrando a mão. O que o amigo meu vai falar se eu estou levantando, né, para isso daí? Então, assim, hoje, por causa dessa era digital, os pacientes chegam no final da tarde com o olho vermelho, olho irritado, vista embaçada, raspando, que pode ser a síndrome do olho seco. E aí a gente, com orientações e aí com auxílios de algumas medicações, a gente consegue deixar a vida do paciente mais confortável, porque até a produção, Fiuza, dele no trabalho, num rendimento, não é o mesmo. Sim. E doutor, essa questão que eles falam de usar lente azul, tal, tem a Me Protege também? Pô, demais, cara. Hoje, se você for em qualquer ótica, todo mundo te oferece porque sabe disso daí. A proteção é muito importante, entendeu? Principalmente para a retina, né? Sim. Então, é legal isso, é legal um antirreflexo para quem tem fotofobia, sensibilidade à luz. Tudo que deixa mais confortável para ter o paciente mais assim na produtividade, que não sente tanto, é legal pôr no óculos, né? Então, esses extras, eu sou bem a favor mesmo disso daí, e antigamente não tinha isso, a gente não tinha esse conhecimento. Sim, com certeza. Mas funciona mesmo, legal. É legal. Doutor, e a gente sabe que a área da oftalmologia é a que mais avança tecnologia, né? É a que mais avança. E o que você já viu que mais te impressionou? Já falou assim, nossa, isso aqui, eu vi esses dias um aparelhinho para quem tem visão subnormal ou para quem tem uma DMRI, que é uma doença macular relacionada à idade, que perde muita visão de perto, porque você começa a ter escotomas, então você vai querer ler alguma coisa, você lê a primeira, a segunda palavra e de repente entra um borrão preto. E aí você vê um pouquinho o final da frase, né? Sim. E aí um aparelhinho que põe aqui, do lado do óculos, você põe qualquer coisa para ler, ele escaneia e começa a falar para você. Caramba!
Caramba! Aí, de repente, você quer ver a hora. Você não consegue ver porque você tem uma visão subnormal, você tem uma DMRI. Sim. Você só de botar assim, ele já fala a hora, porque ele entende que você está pedindo um relógio. Então vai falar a data e a hora. Você olha para o colega olha para esse aparelhinho, que é uma coisinha bem simples mesmo, sim, ele já sabe o nome, ele fala o nome. Então aquela pessoa que não consegue ler um livro, hoje vai conseguir não ler, mas vai ouvir o livro. Então ele consegue. Então eu acho que eu vi esses dias aí, eu fiquei impressionado. Inteligência artificial junto disso aí, né? Com certeza, com certeza. Que tá indo com força isso aí, o pessoal já está utilizando já. Né? E hoje muita gente que também não tinha indicação de cirurgia para tirar óculos, hoje a tecnologia é tão avançada que hoje é quase impossível alguns pacientes não conseguirem tirar óculos. Então a maioria hoje consegue ficar sem óculos e o que a gente fala? A gente não nasceu de óculos, entendeu? E muita gente não gosta de usar óculos e atrapalha também, entendeu? Para qualidade de vida, para o esporte ou até para a mesma profissão, né? O cara é mecânico, tem que trabalhar de óculos naquela poeira e naquela sujeira. A pessoa é um atleta, tem o óculos ali e não consegue ver. Então, assim, hoje a tecnologia da oftalmologia é quase, assim, poucas pessoas que não conseguem tirar o óculos. Então, a evolução das lentes, da cirurgia laser refrativa, assim, está muito avançado e a gente está sempre na atualização, a gente está sempre trazendo para cá. Legal. Então, assim, está demais. Hoje, doutor, hoje, por exemplo... Hoje a gente sabe que com uma certa idade, os idosos, eles adquirem cataratas, né? Sim. As cataratas, elas vão existir ou é possível eu trabalhar para que eu não tenha catarata? Não tem como isso. Não catarata é um processo, a maioria das vezes, senil. Entendeu? Tem catarata traumática, tem catarata por uso abusivo de alguma medicação como corticoide a maioria das vezes. Tem catarata congênita que o paciente nasce com isso daí. Agora, catarata é igual cabelo branco, dá em todo mundo. Quem viver vai ter que operar. Se morrer antes, não opera. Mas é uma doença senil que todo mundo vai ter. Só que começa a chegar em torno de 55, 60 anos de idade. E não é porque começa a ter o começo da catarata que a gente opera. A gente começa a fazer esses procedimentos cirúrgicos que todo mundo fala, né? E que o pai passou, o avô passou, quando começa mesmo a prejudicar a visão. Aí não tem como a gente passar óculos. E aí a gente tem que indicar a catarata. Então eu desejo ter catarata, para eu viver bastante. Porque eu sei que a minha catarata, se Deus abençoar, vai ser com 70, 65 anos de idade. Então todo mundo vai ter catarata. Todo mundo vai ter, então. Todo mundo. Eu desejo também para você ter catarata. Para você viver bastante, né? E lá tem bastante cirurgia de catarata? Hoje eu fiz... na parte da manhã, cirurgias. Hoje nós tivemos 23 cirurgias de catarata, 7 com implante de trifocal, que é para tirar a dependência do óculos. Então, assim, hoje o volume que a gente tem pelo nosso histórico e pela excelência e pela qualidade de cirurgia, graças a Deus, tem bastante, sim. E doutor, e ali você, aqui é Três Lagoas, mas você atende toda uma região aqui em torno, né? A gente tem consultório em Água Clara, Andradina, a gente também tem um segmento do SUS em Brasilândia também, Araçatuba também a gente tem, aí depois temos em Lucélia, Presidente Prudente. Então pega todo o trecho. E aí a gente drena para Três Lagoas. Legal. Doutor, e você já imaginou, tipo assim, já tem um número de quantos que você faz mais ou menos por mês de atendimento, assim? Não, assim, falar na ponta do lápis, assim, de atendimento, assim, eu não consigo pôr isso daí na ponta do lápis, mas um dia, assim, a gente atende bastante, sim. Bastante. É bastante, porque a nossa rotina, o nosso fluxo, e não só eu também que trabalho lá também, né? Tem outros oftalmologistas, então por isso que a gente tem essa estrutura grande, mas passa em torno aí no dia lá no hospital, sim, em torno de umas 100, 130 pessoas passam no dia. Que bacana. Lá. Então, não só no meu segmento, mas sim. nos outros. Mas tem dia que
que até um pouquinho mais Sim. também, dependendo das especializações que está no dia lá, né? Quando a clínica tem credibilidade, quando a clínica tem um bom trabalho, né? As pessoas Não, falam e isso é sucesso, né? E é igualzinho eu falei para você, Fiuza, quando a gente faz a coisa rodar, vingar e vê que a coisa é certa, que a coisa funciona mesmo, que é o nosso segmento, o paciente sempre volta. Sim. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu falo para o pessoal, a nossa consulta começa lá na recepção. Ali começa a nossa consulta, a humanização. Como que você aborda ali o paciente, como você vê o paciente naquela aflição, como que a enfermagem vai levar esse paciente, como que a recepcionista vai levar, como a pessoa que conversa sobre as cirurgias para marcar exames, para marcar a rotina que é das consultas. Então ali já começa. Eu sou só mais um ali dentro. E ali dentro, ali, graças a Deus, a coisa anda certa, todo mundo ali, a coisa mais importante para mim é funcionário, cara. Funcionário, ele quebra um hospital, um consultório, mas funcionário também levanta um consultório e um hospital. Então, graças a Deus, a nossa equipe aí tá redondinha. Tá alinhada, que bacana, doutor. Doutor, e quais são os próximos passos para o Hospital dos Olhos, para os próximos anos aí? O que você está visionando aí? O que hoje a gente visiona é sempre trazer a atualidade para Três Lagoas, né? Então, hoje tudo que sai de interessante, que dá para a gente trazer e a cidade comporta, a gente vai atrás, a gente se atualiza, porque os aparelhos hoje não é assim, a gente compra e aperta o botão e sai. Você tem que ter um estudo, você tem que ter um treinamento para trazer, você tem que ter um conhecimento. Então, hoje, o que eu prezo mesmo é sempre estar atualizado. Você sempre está estudando. Estudando e trazendo o que é mais de, assim, de novidade e de revolução. Hoje, a gente tem várias lentes trifocais, né? Cada paciente é um paciente. Quando a gente fala lente trifocal, é lente intraocular para tirar um óculos. Né? E hoje está tendo uma lente que eu gosto muito, que é a Galaxy, que foi um brasileiro que fez ainda o projeto, que é mundial isso daí, ele que desenhou. E hoje está sendo uma das melhores lentes do mundo. Só que tem paciente que não consegue comportar essa lente. Aí tem outro tipo de lente. Então, cada paciente tem uma individualidade. E é muito difícil hoje a gente falar que a melhor lente do mundo seria a Galaxy. Mas hoje está sendo uma das melhores do mundo e a gente está trazendo para cá, para Três Lagoas, e saiu muito pouco tempo no Brasil. Então, Três Lagoas tem, e tem alguns lugares que tem a cidade grande que de repente não comporta, ou que não sabe, ou que não trabalha com essa lente. Que legal, doutor. Doutor, para quem está assistindo aqui, você como médico, especialista, o que você orienta? O que você orientaria esses pacientes que estão ali, que estão precisando buscar um procedimento, tá passando por um momento ali? Primeira coisa é sempre procurar um especialista. O que a gente pega muito é ter algum desconforto, entendeu? E aí o farmacêutico, né, dá uma medicação, aí vai em um lugar, em um posto de saúde que o médico não tem os aparelhos, entendeu? A gente não gosta disso, a gente gosta que vai direto para o especialista. De repente um colírio que um colega dá pensando que é uma doença possa ser outra e aí piora. Então, sempre quando você tiver qualquer desconforto, procura o oftalmologista. Eu sei que tem hora que não dá, entendeu? A cidade não tem urgência, emergência, não comporta, não sei. 10 horas da noite você não vai achar um oftalmo, porque não tem oftalmologistas de plantão nos hospitais aqui, e aí tem que procurar alguém para dar um colírio. Mas 7, 8 horas da manhã o hospital já está aberto já. Está aberto, então, já está para atender ali. Então, qualquer desconforto, não vai naquela história, o meu tio tinha esse colírio e pingou. Não é assim que funciona. Entendeu? E de repente a posologia, como que pinga, está errado. De repente, muitas pessoas não sabem, gente, que a validade de um colírio está lá na caixinha deles, lá, 2, 3 anos.
fechado. Aberto, dependendo do colírio, é em torno de 2 meses só. Nossa. E tem aquele colírio lá que o paciente lá está lá meio ano, 8 meses lá, que já usou para aquele desconforto e quer usar de novo. E de repente não começa a melhorar e até piorar. E aí na nossa ectoscopia, na nossa conversa com o paciente, na nossa anamnese, né? A gente vai perguntando, vai fazendo os exames, aí que vai chegar, doutor, mas eu usei aquele colírio lá. Caramba, pra que foi usar aquele colírio? Então, já tá vencido, vai 3 anos, já tá com aquele então, assim, o olho, não sabia disso não. O olho é muito sensível. Eu tinha um paciente que ele tinha retinopatia diabética, né? Ele tratava com nós e já tinha cortado as 2 perninhas. Caramba. E aí ele vinha alegre. Pegava a cadeira de roda, brincava com ele, porque ele era muito assim, proativo, astral, legal. Começou a perder a visão. E aí ele começou a chegar para nós meio cabisbaixo. E aí eu perguntei para ele, por que o senhor está assim e tal? Doutor, eu não consigo mais ver meu filho lá em São Paulo. E o meu filho, acho que ele tinha polícia militar, não sei o que era, e não tinha assim, conseguiria vir para cá. Doutor, sem as 2 pernas eu chegava em São Paulo para ver ele. Sem a visão não consigo sair de casa. Então assim, é porta de entrada para nossa alma, nossa visão. Ele é um órgão muito nobre para qualquer um ali mexer, ou qualquer um ver, ou qualquer um dar um pitaco ali que de repente não dá certo. Isso é verdade. Então sem ser visão, o problema é sempre assim, se você viu a vida um dia colorida, bonita, perder a visão, tem que ter uma cabeça muito boa, tem que ter um tratamento multidisciplinar, entendeu? Não só comigo, mas com pessoas que orientam para ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Sim. Então o olho é nobre. Sim, isso foi forte, hein, doutor? Mas né? Realmente. Um filho, né, cara? Você tá ali, cara, ó, até arrepiei aqui agora. Mas é verdade. O nosso segmento, assim, é muito delicado, né? E qualquer coisa, só para você entender, Fiuza, a nossa córnea, que é o para-brisa ali, nosso ali, né? A primeira camada do olho, ela é 100 vezes mais inervada do que a pele. Então, assim, se você dá um beliscão no olho, você pula 10 metros. Você pode beliscar que a nossa pele aqui você não sente tanto, né? O olho não. Então, o olho é muito sensível. Cai um grão de areia, você pensa que está com uma pedra no olho, de tão desconfortável que é. Então, assim, ele é muito sensível mesmo. Sim. Eu imagino o tanto de história que você deve ter de pessoas que voltam a enxergar melhor, que mudam a vida das pessoas. Aqui ainda não tem tanto, mas cidade um pouquinho grande, final de ano, é um perigo as rolhas. O que chega aí de gente de rolha que bateu no olho com descolamento? Eu já vi paciente pregar um quadro para o filho com aquelas taxinha pequenininha, que é um preguinho pequenininho, e revalar, voltar e perfurar um olho. Meu Deus. E ele chegar lá com a taxinha no olho. Oh, mas que proeza que foi, doutor? Eu estava pregando um quadrinho para um filho meu de 2, 3 meses, revalou e veio aqui com nós. Então, assim, nossa, se for por ali, o que eu já vi já na vida ali é interessante mesmo. É muita história, né? Doutor, muito bom o nosso papo, muita informação, muito conteúdo, muita coisa que eu aprendi também e que muita gente vai aprender também, né? E eu só tenho que agradecer a sua presença aqui com a gente, batendo esse papo, esclarecendo nossas dúvidas e orientando a gente sobre como que a gente tem que realmente se preocupar com nossos olhos, né? Sim. E principalmente dando essa ideia de, cara, realmente, o olho é um órgão muito importante para nós, né? Para você dar um passo, você tem que ver. Para você comer, você tem que ver. Para você ir no banheiro, você tem que ver. Pensa se você perde essa percepção. Pensa se você perde essa sensibilidade que é a nossa visão, cara. E aí você fica refém de uma outra pessoa, né? Sim. Que de repente não vai ser a tua mulher, vai ser um cuidador, vai ser uma pessoa. Então, assim, as consultas periódicas, Fiuza, temos que fazer em torno de 1 ano. Quando você tem uma patologia, uma diabetes, de repente até mais precocemente, dependendo da doença. Porque tem algumas doenças que a gente consegue estacionar.
E tem algumas outras doenças, pelo paciente não vir, que não vai estar estacionada e vai começar a avançar perdendo a visão, a baixa de qualidade visual. E são de caráter irreversível. Sim. Hoje a primeira causa do mundo hoje de cegueira é o glaucoma, depois vem diabetes, DMRI, e essas doenças aí, essas 3 primeiras que eu falei, são de caráter irreversível. O que perdeu? Perdeu. A catarata é também uma das doenças que ainda perde a visão e está ainda nos primeiros lugares, mas a gente consegue reverter. Sim. Então é muito importante, principalmente, gente, quem tem diabetes, sempre fazer exames de rotina e exames também de fundo de olho, porque não adianta só tirar o grau. A gente tem que olhar um pouquinho mais para dentro do olho, que é a retina. Com certeza, né? E aí, tá sempre se cuidando, sempre Sim. ali olhando, né, para que nada de pior aconteça. Doutor, queria Obrigado, agradecer viu? a sua Eu presença que agradeço, aqui. viu? Obrigado Bate-papo demais. Legal mesmo, Fiuza. É isso aí, tamo E eu junto. fiquei feliz aí por estar acrescentando, abrilhantando o teu programa, que você tenha sucesso, cara, nisso daqui, porque eu sei que você faz com coração, carinho, e você é uma pessoa muito querida aqui na cidade, viu? Fico Obrigado. feliz de estar aqui participando. Tamo junto, doutor. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. FZA Cast logo logo tá aí. Um abraço.